sítio escolhido tem significado. Nós estamos naquilo que hoje é o centro de Braga, vamos dizer assim, no centro de uma cidade claramente autocolonizada, e isto é o problema que nós temos hoje em dia. Bem, a Europa estabeleceu como meta o ano 2050 para alcançar a neutralidade carbónica. Nesse sentido, e entre as várias estratégias de intervenção, encontram-se as viagens ou movimentos pendulares que deverão imperativamente sofrer alterações de comportamento, passando a ser efetuadas com maior recurso a transportes públicos, modos suaves, modos ativos e menos recurso à utilização do veículo motorizado individual. Portugal tem também compromissos nacionais decorrentes do Acordo de Paris. No sentido de caminharmos rumo à neutralidade carbónica do nosso país, uma das políticas a adotar passa pela necessidade de descarbonizar o setor dos transportes, alterando profundamente os padrões de deslocação. Para isso, é necessário que, nas cidades, os percursos de curta ou média distância efetuados de carro passem a ter características infraestruturais que tornem apelativo fazê-los ou a pé, ou de bicicleta, ou de transporte público, ou menos pela combinação dos três numa única deslocação. Uma percentagem substancial das viagens dentro das cidades são trajetos curtos, muito mais favoráveis à mobilidade pedonal, de bicicleta e de transportes públicos. Segundo a Comissão Europeia, os benefícios de utilização da bicicleta podem ser de natureza diversa, embora com uma correlação muito forte entre si: económica, política, social, ecológica ou de saúde. A deslocação feita em bicicleta em detrimento do automóvel gera benefícios sociais e económicos consideráveis, tanto para o indivíduo como para a coletividade, e estão diretamente ligados à qualidade de vida, qualidade do ambiente e às economias geradas a longo prazo. A título de exemplo, diminuição da parcela do orçamento familiar destinada ao automóvel, redução das horas perdidas no engarrafamento, redução das despesas médicas, fruto dos benefícios do exercício físico regular, redução da dependência energética, poupança dos recursos não renováveis, democratização da mobilidade, maior autonomia e acessibilidade a todos os equipamentos, tanto para os jovens como para a terceira idade ou portadores de determinada limitação física, reduzir o ruído e a poluição do ar das cidades, reduzir a mortalidade induzida pela mesma pelos benefícios cardiorrespiratórios, traduzindo-se, portanto, em ganhos da saúde. Maior segurança na circulação da via pública, preservação dos monumentos e dos espaços verdes pela emissão de gases que causam o desgaste dos materiais e plantas, menor espaço ocupado no solo, tanto para se deslocar como para estacionar, menor degradação da rede viária e menor necessidade orçamental para investimentos na criação de novas infraestruturas rodoviárias, reforço do poder da atração do centro da cidade e do comércio local, diminuição do congestionamento e maior fluidez da circulação automóvel, maior poder de atração dos transportes públicos, melhor acessibilidade dos serviços tipicamente urbanos para toda a população, ganho de tempo e dinheiro para os pais libertados dos encargos do transporte, ganho de tempo considerável para as pessoas em curtas e médias distâncias, desaparecimento a médio prazo da eventual necessidade de um automóvel para utilização individual, favorecendo novas formas de propriedade ou sistema de partilha de um automóvel apenas em casos esporádicos. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, a utilização da bicicleta oferece nítidas vantagens em comparação com o uso privado do carro. Pois é, amiga do ambiente, livre de emissões e de ruído, acessível, a bicicleta pode ser comprada e mantida por um preço modesto e é também eficiente em termos energéticos. A bicicleta ocupa pouco espaço e ciclovias. Os estacionamentos para bicicletas exigem investimentos menores de ordem económica e espacial quando comparados com os carros. Rápida. Muitas vezes é um dos modos de transporte mais rápidos em áreas urbanas. Saudável. O exercício físico regular pode melhorar a condição física geral, reduzir os custos com os cuidados de saúde e reduzir o risco comunitário de morte. Para o Parlamento Europeu, os principais benefícios da bicicleta podem ser divididos em 4 categorias: eficiência do transporte, benefícios ambientais, ajuda a resolver problemas de saúde e exercício e os impactos económicos e sociais. Infelizmente,
numa visão errada das coisas, a bicicleta continua a ser considerada muitas vezes apenas como um mero objeto de lazer, em vez de lhe ser reconhecido o seu papel enquanto modo de transporte ecológico, prático e extremamente eficaz em meio urbano. Apesar dos seus benefícios e da sua eficácia evidente e comprovada, o uso da bicicleta como modo de transporte ainda é subestimado pelas autoridades municipais bracarenses. Hoje sabemos que a única forma de atrair mais pessoas para o uso das bicicletas nas viagens cotidianas é criar condições para o seu uso. Isso consegue-se construindo ou readaptando infraestruturas viárias e de parqueamento. Ou seja, apenas com uma rede ciclável segura, confortável e que torna a utilização da bicicleta possível, se conseguirão alcançar os 10% de utilizadores da bicicleta e passar de uma cidade em fase de arranque para uma cidade em fase de aceleração. Somente após a criação das infraestruturas que sirvam eficazmente uma rede ciclável segregada, se podem efetuar campanhas de atração de crianças e de pessoas em idade ativa para o uso da bicicleta. Isto é-nos dito pela União Europeia, bem como pelas melhores práticas internacionais. Agir de forma divergente é contrariar claramente todas as recomendações. Não há registro de uma cidade que tenha conseguido alcançar estas metas europeias sem primeiro ter investido de forma correta na rede ciclável. Cronologia recente da mobilidade em bicicleta em Braga. A ciclovia da Encosta, ou de Lamaçães, foi criada em 2005 com alguns sobressaltos. Desde então até ao dia de hoje foi intervencionada uma única vez, para deixar de ser verde e passar a ser vermelha, e para que mais alguma suposta segurança fosse criada. Desde então não houve manutenção. Em 2013, o Movimento Braga Ciclável lançou a proposta para uma mobilidade sustentável, um manifesto subscrito por várias entidades da cidadania bracarense, como desafio à autarquia e como um alerta aos diversos partidos políticos da cidade de Braga. Entretanto, desde este ano, foram gastos cerca de 500 mil euros em estudos e projetos relacionados com a promoção da mobilidade ativa e redução do transporte automóvel. Esta informação é de conhecimento público, uma vez que se encontra acessível na base Gov e nos relatórios e contas, que são públicos. Podemos, por isso, dizer hoje que em Braga já temos estudos suficientes e só nos falta a ação para a concretização dos projetos. Em maio de 2014, foram anunciados 76 km de vias cicláveis em Braga. Essas vias, que à data presente ainda se encontram quase todas por implementar, fazem parte da rede ciclável do PDM. Em 2015, foi permitida a circulação de bicicletas na Rua Dom Pedro V, no sentido anteriormente reservado apenas aos transportes públicos, tornando assim legal algo que as pessoas muito naturalmente já faziam. Em 2016, foram gastos 320 mil euros na regeneração da Rua Nova de Santa Cruz. No final, o carro saiu novamente privilegiado, com lugares de estacionamento que não existiam antes. Os passeios ficaram mais curtos e com a mesma cor da ciclovia, o que causa grande confusão e situações de risco para peões e ciclistas. E foi criada uma situação de segregação numa rua onde tal não se justifica. Em dezembro de 2016, foi adjudicado à Allen Project Management Consulting o projeto de execução de inserção urbana da rede ciclável do Centro Urbano de Braga por 66.600 euros. Em 2017, do plano eleitoral do atual Executivo, constavam duas coisas: a regeneração da ciclovia de Lamaçães, com a extensão de 800 metros para a ligação do Campos do Altar à Universidade de Minho, e a implementação da rede estrutural pedonal e ciclável e da inserção urbana do transporte público. Em dezembro de 2017, foi aprovada em reunião do Executivo Municipal a obra da primeira fase da rede estruturante, pedonal e ciclável e da inserção urbana de transporte público, para poder ser submetido à candidatura de fundos comunitários. Um investimento de cerca de 11 milhões de euros que ainda não avançou. De acordo com o documento aprovado, o projeto prevê a criação de pistas cicláveis em 22 km de extensão, formando uma rede estruturante. O documento falava em intervenções na Avenida da Liberdade, Avenida 31 de Janeiro, em toda a rodovia e na ciclovia de Lamaçães. Em janeiro de 2018 foi anunciado publicamente
o projeto, sendo que na altura foi dito que em fevereiro do mesmo ano o mesmo seria discutido publicamente. Não houve discussão pública até hoje, maio de 2019. No plano plurianual do plano de atividades da Câmara Municipal para 2018, destacam-se 8.111.000 euros para este projeto, sendo que o mesmo estava dividido entre 2018, 19 e 20. Contudo, mais de metade do valor seria aplicado em 2019 e este orçamento não foi executado. Já no plano de atividades de 2019, o valor desce drasticamente para 1.833.750 euros para as mesmas rúbricas. Este investimento prende-se apenas com a regeneração da ciclovia da encosta e do seu aumento de 800 metros até ao campus do Altar, ficando, portanto, de fora a generalidade das medidas coordenadas que são necessárias para que se possa criar uma rede ciclável na cidade. Estratégias. Existe um documento europeu, apoiado por diversas entidades e empresas europeias, para a estratégia da mobilidade em bicicleta, onde se apontam 4 objetivos centrais. A bicicleta deve ser um parceiro equitativo no sistema da mobilidade. Um aumento do uso da bicicleta na União Europeia numa média de 50% entre os anos 2019-20 e 2030. Reduzir para metade a taxa de ciclistas mortos e gravemente feridos por quilómetro pedalado entre 2019 e 2030. Aumentar o investimento da União Europeia na mobilidade em bicicleta para 3.000 milhões entre 2021 e 2027 e 6.000 milhões em 2028-34. Portugal tem também um documento estratégico que inclui a mobilidade em bicicleta, intitulado Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa, criado este ano e no qual o objetivo é que as cidades portuguesas alcancem os 10% de pessoas a pedalar e um índice modal de 7,5% a nível nacional. Braga tem apenas algumas metas delineadas no Plano Diretor Municipal. Não possui ainda um documento estratégico para a mobilidade ativa que estabeleça metas intercalares e as medidas que levem a que essas metas sejam alcançáveis e que especifique qual a metodologia objetiva de avaliação da sua eficácia. Em 2013, o atual Executivo Camarário alterou o projeto de mobilidade em bicicleta no PDM de Braga, alterando a rede ciclável prevista de 29 km, apresentada em 2013 pelo ainda Executivo do Engenheiro Mesquita Machado, para 76 km, apresentado na revisão do PDM, já no primeiro mandato da coligação Juntos por Braga, e estabelecendo uma meta de 10% de utilizadores da bicicleta em 2025. Ao mesmo tempo, pretendia-se alcançar uma redução de 25% do uso do automóvel na cidade. Ora, de acordo com o estudo do Quadrilátero, das 335.000 viagens diárias efetuadas em Braga, 263.000 são internas ao concelho. Das 263.000 viagens internas ao concelho, cerca de 160.000 são feitas diariamente com recurso ao automóvel e em distâncias abaixo dos 4 km. Em Braga, a taxa de ocupação é de 1,2 passageiros por automóvel. Isto significa que estas deslocações podiam ser substituídas por outro modo de transporte. O município de Braga quer que 18.000 pessoas utilizem a bicicleta em Braga no ano 2025. Hoje serão apenas cerca de 800. Para isto ser alcançado, é necessário criar uma rede estruturante, segura e segregada, que torne a bicicleta uma verdadeira alternativa ao automóvel. Ou seja, é preciso garantir que a segurança das pessoas que querem utilizar a bicicleta não se tiram 18.000 pessoas dos carros e se põem a andar de bicicleta com as ruas e avenidas que hoje temos, que permitem e induzem à prática de velocidades que não são compatíveis com o uso de modos ativos. Não se pode ficar à espera de mais massa crítica do momento em que haja mais pessoas a utilizar a bicicleta do que as que existem e usar isso como pretexto para manter as condições atuais que são francamente más. Faz hoje parte do conhecimento geral que nas cidades europeias onde não existe infraestrutura, apenas 3% da população está disposta a correr riscos e a pedalar. 30% nunca pedalaria independentemente das condições. E 55% das pessoas apenas optaria por pedalar se existisse uma infraestrutura adequada.
Para que as nossas crianças passem a ir de bicicleta para a escola, não chegam vias de coexistência ou com limites de 30 km por hora, onde apenas se pintam sinais ou se colocam smileys. Apenas com uma rede segregada que garanta realmente a segurança das crianças é que os seus pais irão permitir que a bicicleta seja uma opção viável. A segurança não se discute. Ponto. O proclamado Plano de Promoção da Mobilidade em Bicicleta, que incluía uma rede ciclável, foi um projeto apresentado pelo atual Executivo com prazo de 12 anos para as metas propostas. Estamos hoje a metade do percurso e Braga possui apenas uma rede viária que continua a permitir a bicicleta circular em coexistência com o automóvel, conforme prevê o Código da Estrada, mas sem as necessárias condições de segurança e conforto. Não é por isso de estranhar que ainda continuemos abaixo do patamar de 1% de utilizadores da bicicleta. Para além disso, o município de Braga tem ainda como metas e objetivos para 2025 uma redução de 25% dos utilizadores de automóveis em relação a 2014. Uma meta que é difícil de alcançar se tivermos em conta o aumento recente do número de lugares de estacionamento e respectiva falta de fiscalização em determinadas zonas do centro da cidade, assim como o aumento da despesa com vista à melhoria dos pontos de acesso rodoviário que privilegiam só e apenas o automóvel. Sem resposta ao pedido da reunião que a Braga Reciclável endereçou no dia 29 de abril de 2019 ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, há várias perguntas importantes que ficaram por responder. O porquê do abandono da estratégia da mobilidade em bicicleta? Esperar pelo Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Sra. Engenheira Paula Teles não deve ser uma justificação, uma vez que desde 2015 que existem planos orçamentados no município, cujos orçamentos podem ser consultados nos relatórios e contas. A Câmara Municipal de Braga desistiu de apostar na mobilidade ativa e mais concretamente nas bicicletas. Porquê? Porque não executou a Câmara Municipal de Braga o projeto aprovado por unanimidade em reunião de Câmara de dezembro de 2017, que previa a construção de uma primeira rede ciclável estruturante na cidade com uma extensão de 22 km. Não terá sido por problemas financeiros, uma vez que havia um envelope financeiro comunitário destinado a isso. Porque desistiu a Câmara de Braga de criar condições para os seus residentes utilizarem a bicicleta como modo de transporte e, em vez disso, voltou a falar e apostar apenas no trânsito automóvel. Porque é que a Câmara Municipal de Braga não encara o associativismo no domínio dos modos ativos como um contribuidor importante para a resolução de um problema estrutural da cidade de Braga? Tomada de posição. Sobre a regeneração da ciclovia de Lamaçães, há 3 pontos a frisar. Primeiro, esperemos que os problemas apontados sejam verdadeiramente resolvidos e as velocidades sejam efetivamente reduzidas. Segundo, esperemos que a extensão de mais 800 metros até ao campus do Altar tenha sofrido alterações ao que estava previsto e que estava projetado e não seja implementado a solução apresentada na Junta de Freguesia de Nogueira e Tenões. As soluções aí apresentadas colocam a vida das pessoas que queiram utilizar a bicicleta naquele troço em risco, uma vez que não reduz velocidades nem largura de vias, abate árvores e não garante a segurança no percurso. O próprio técnico especialista concordou connosco. Mais concretamente, entre a rotunda do McDonald's e da Avenida Dom João II, o projeto prevê que a ciclovia passe a ser bidirecional. Aqui a estrada perderia árvores e o separador ajardinado entre o passeio e a estrada, aumentando a zona de passeio do lado do Instituto de Nanotecnologia, sendo que a ciclovia bidirecional circularia por aí. A este propósito, é de lembrar que a interseção de ciclovias bidirecionais com vias banalizadas aumenta a possibilidade de conflitos e aumenta o risco de acidente em 13 vezes. Repito, ciclovia bidirecional aumenta o risco de acidente em 13 vezes. Isto porque, quando a pessoa circula de bicicleta de forma contrária à natural circulação automóvel, em contramão, não confundir com contrafluxo, a probabilidade de colisão é maior, cerca de 13 vezes maior. O acesso entre a rotunda do McDonald's e a Universidade do Minho está projetado para ser feito sem alteração da faixa de rodagem da Avenida do Altar, por um acesso que está constantemente congestionado e ocupado com estacionamento ilegal e que constitui também um acesso a garagens. Esta opção obriga a um aumento substancial do percurso para os ciclistas,
com um desvio em relação àquele que é o caminho mais óbvio, mais curto e mais direto, ou seja, o troço da estrada entre estas duas rotundas. Para além disso, opta-se pela bidirecionalidade da ciclovia, ao invés de se ter uma ciclovia unidirecional de cada lado da chamada Avenida de Gualtar. Ou seja, na solução preconizada, na versão do projeto que foi apresentada, não há legibilidade do percurso, que não seja o caminho mais direto, nem o mais confortável, nem o mais seguro, bem pelo contrário. Esperamos, pois, que se opte por uma melhor solução ao nível da faixa de rodagem, que neste momento tem largura em excesso, o que permitirá tornar a ligação à universidade bem mais legível, confortável, rápida, direta e segura. Aqui consideramos que o projeto deve ser revisto para que na Avenida de Gualtar existam duas pistas cicláveis segregadas, exclusivas, unidirecionais, uma de cada lado, com 1,5 m de largura para cada uma. Para além disso, as rotundas deverão seguir o mesmo desenho que todas as outras já mencionadas, com intervenção a ser feita também nas vias de saída da mesma, tornando as saídas com apenas uma via de trânsito e com passadeiras sobrelevadas ao nível do passeio. Terceiro, não se pode usar a regeneração de uma via como sendo a grande estratégia e o impulsionador da mobilidade em bicicleta de uma cidade. Em pleno século XXI, uma via, seja ela de que modo de transporte for, não pode estar 14 anos sem qualquer manutenção. Muito menos com a criação de obras que não preservaram essa via, como foi o caso da obra do Leroy Merlin, situação que ainda hoje não foi resolvida e apresenta perigo para as pessoas que por ali passam. Para além da ciclovia de Lamaçães, esperamos que Braga não cometa os erros de planeamento de Guimarães, nem de Vila Verde, nem de outras cidades. Esperemos que Braga não coloque barreiras nos cruzamentos das ciclovias com as estradas, barrando a fluidez dos utilizadores da bicicleta. Não substitua passeios por pistas cicláveis e não crie ciclovias desgarradas e sem o desejado e fundamental efeito de rede. Como aparentemente não há estratégia, resta-nos esperar que se sigam as boas práticas para se conseguirem alcançar os resultados propostos. A Braga Ciclável não concorda que se deixe cair o investimento em mobilidade ativa em bicicleta até então previsto. Este aparente desinvestimento vai contra as boas práticas em termos de mobilidade, bem como está em contracorrente com centenas de cidades europeias que têm reforçado as suas políticas no domínio da mobilidade em bicicleta. A Braga Ciclável não entende como se desperdiçam fundos europeus que visam uma melhoria da qualidade de vida dos bracarenses, proporcionando-lhes mais e melhores condições, mais e melhores opções de mobilidade, com todos os benefícios clínicos, ambientais e económicos que daí podem advir. A Braga Ciclável pede ao município que retome o investimento previsto e execute pelo menos os 22 km de rede ciclável aprovados, já em executivo municipal, com fundos europeus alocados e previstos no programa eleitoral, para benefício de todos os municípios que de forma direta ou indireta beneficiam dela. Apesar da falta de resposta ao pedido de agendamento de uma reunião com o Presidente Executivo Camarário, a Braga Ciclável continua a demonstrar a sua total disponibilidade de diálogo e participação na elaboração de medidas e estratégias que possam mudar o rumo da mobilidade do município de Braga, do estado em que ele se encontra agora e que é bem visível no local onde estamos. Mantemos a certeza de existir entre nós o objetivo comum de melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos, sejam eles pessoas que andem a pé ou de bicicleta, bem como de transportes públicos ou até mesmo de carro, que em muito beneficiarão de medidas de redução do número de automóveis das nossas ruas. Todos temos a beneficiar da melhoria do ar que respiramos, assim como do menor tempo despendido no trânsito e do espaço público libertado. Obrigado.